Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio dos Antissociais. Aqui a partir de Marvila estamos outra vez na taproom de Dois Corvos, onde já começámos a aviar, sort of speak. Começámos aqui com uma session, para quem não sabe, Dois Corvos é uma cervejeira de cerveja artesanal e nós estamos aqui no espaço deles em Marvila. Hoje estou muito bem acompanhada pelo Nelson Marteleira, o meu antigo colega na Vorten, quando estávamos a construir o novo Vorten, site da Vorten, Portugal, e hoje tenho-te aqui comigo. Olá, Nelson, bem-vindo. Olá, Vanessa, obrigado pelo convite. Nice. É sempre fixe falar contigo, Boa. especialmente quando estás a fazer este novo projeto. Boa. Sobre mim. Yeah. Vamos, isto só para vocês perceberem que nós já gravámos esta parte inicialmente, mas fomos aqui interrompidos, mas agora vamos continuar. Eu estava a perguntar ao Nelson quem é que é o Nelson e o que é que ele faz da vida, sendo que estás focado no digital e em tudo o que é tecnologias web. Sim, então, voltando um bocadinho onde fomos interrompidos, eu queria ser arquiteto, depois acabei por seguir design digital, fiz o curso, comecei a trabalhar, especialmente em UI e UX, e pronto, evolui um pouco nessa carreira até nos conhecermos, quando eu fui para a Vorten como UX designer, e foi a partir daí que eu também evolui bastante, porque foi a minha primeira vez que trabalhei com uma empresa tão grande. Ok. E com uma equipa tão grande. Achas que éramos uma equipa tão grande? Eu acho que éramos uma equipa minúscula. No nosso caso, sim, mas na minha posição, eu tinha que entender as necessidades não só da nossa equipa, mas da empresa toda. Ou seja, tinha as equipas de vendas, eles têm os objetivos deles, e se eu mudar o site de uma maneira ou fizer uma alteração noutra coisa, vai influenciar os resultados deles. Então, isso é verdade. Isto só para perceberem aquilo que o Nelson faz da vida. O Nelson é UX / Product Designer, portanto foi ele que concebeu a parte visual, não é? E a utilidade, a forma como se utiliza o site, a navegação desse site, como é que deve ser essa experiência para quem navega no site. Portanto, foi o Nelson que concebeu toda essa parte e é isso que tu fazes da vida. Sim, em variados produtos digitais. Principalmente digitais. Já tive alguns projetos em que não eram 100% digitais. Por exemplo, eu fiz um projeto para a General Motors, em que eles queriam melhorar o... Como é que se chama em português? Podes dizer em inglês, a gente depois faz retranslate. O sistema que eles tinham na fábrica para pintar peças. Ok. E era melhorar e otimizar esse processo. Ok. Que era basicamente um processo físico, não tinha nada a ver com o digital. Ok. Também concebes essa parte de forma como é utilizado Sim, na prática um processo, eu tento compreender quais são os objetivos de negócio, quais são os objetivos dos utilizadores ou dos clientes, dependendo do caso, e tento fazer o melhor match entre os dois. Sim. De maneira a que os dois lados saiam a ganhar do processo. Sim. Sim. Neste caso foi... Otimizar, não é? Sim. E também anda em compreender os dois lados. Por exemplo, no caso da Vorten, a Vorten quer vender mais produto, mas os clientes também querem saber qual é que é o melhor produto para eles, e se o produto é indicado, e também o preço. Claro, sim, mas isso já não dependia de ti. Sim. E tu estás agora outra vez em processo de mudança. Desde que saíste da Vorten já passaste por vários projetos. Sim. E acabas de sair de um projeto recentemente, que era na Fitwell, que era uma app, se não estou em erro, de fitness. E agora vais para a Gatekeeper, vais começar brevemente. O que é a Gatekeeper e o que é que tu vais fazer por lá? A posição é mais ou menos a mesma. Ou seja, vou trabalhar principalmente com o CEO e com a equipa de gestão, para entender quais são os problemas da plataforma. Vou voltar um bocadinho atrás. Força. A Gatekeeper é uma ferramenta que permite empresas gerir contratos com suppliers. Ok. Por exemplo, um dos clientes deles é Mailchimp, ou seja, eles trabalhas na Mailchimp e pronto, geras todos os contratos que tens através da Gatekeeper. E o meu papel ali vai ser melhorar a user experience do produto deles, porque o produto deles já é tão grande, mas nunca teve um user experience designer ou um designer a olhar para aquilo,
Então há coisas que não fazem muito sentido. O que é um bocado estranho, nesse tipo de empresas nunca tem existido alguém para pensar a forma como as pessoas utilizam as plataformas. Sim. É estranho. Pelo menos nós que vimos já estamos neste contexto. Isso é verdade, mas uma das coisas que eu tenho reparado agora que tenho trabalhado com mais empresas é empresas que normalmente têm financiamento, por norma investem em design, porque têm o dinheiro, mas se reparares, as empresas que nunca tiveram design no início são as empresas que fazem dinheiro desde o início. Então há aí um... É estranho. É estranho. É estranho, é um mundo estranho. Eu também acho que sim. Avançando um bocadinho, tu lembras-te quando é que nós nos conhecemos e se foi num contexto online ou offline? Então, nós conhecemos quando eu comecei a trabalhar na Vorten. Portanto, as pessoas ainda se conhecem offline. Sim. E acho que... Sim, eu conheci-te. Tu fizeste o onboarding da tua área. Foi. Eu estava a fazer o onboarding da empresa e depois... Acho que foi... Eu já estava na equipa de conteúdo já. Sim, onboarding de conteúdos. Yeah. Acho que foi aí que nós começámos a falar. Sim. Eu na altura ainda não tinha bem noção. Estava a tentar perceber a tua vibe. Sabes o que é estranho? Porque eu também tive um imenso tempo a tentar perceber a tua vibe. Tu és um tipo caladinho, muito observador. Sim, e depois... Não és fácil de ler. Não és fácil de ler, nada. Por acaso isso é uma das coisas que eu acho que tenho vindo a desenvolver. Eu não sou fácil de ler. Ou seja, é verdade, eu consigo estar num sítio e não tenho nenhuma expressão. Consigo estar... poker face. Completamente. E é bom nos aspectos e é mau noutros. E uma das razões, voltando um bocadinho atrás, pelo que eu não conseguia compreender muito bem a tua vibe, a tua equipa era um bocado diferente, ou seja... Então havia na altura estava só eu e os designers, acho que. Estavas tu, os designers. Depois é que entraram as outras. Não, outra rapariga, não me lembro do nome dela agora. Era a Kátia, mas quando tu entraste ela não estava ainda, acho eu. Não? Acho que não. Ok. Já não me lembro muito bem, mas acho que ela não estava. Portanto, estava eu isolada com três designers na altura. Yeah. Também a equipa era nova, era muito recente. E se não percebeste a vibe, eu também ainda estava a percebê-la, de certeza absoluta. Yeah. Já foi há algum tempo, isto foi no final de 2015, se não estou em erro. Ou meio de 2015. Talvez, já. Foi uma coisa assim. E o contexto em que nós trabalhámos juntos foi... No novo site da Vorten foi um grande sucesso. E foi. Por acaso foi. Foi um grande sucesso, foi um trabalho do caraças. Eu ainda hoje em dia recordo aquilo como sendo um dos trabalhos mais interessantes e mais desafiadores que eu fiz. Em termos de escala, para mim também. Porque, para além de ter trabalhado com quase todas as equipas da Vorten... Porque tu passaste por todos os touchpoints, porque estiveste a perceber as necessidades de toda a gente. Sim. E depois ainda foste para a parte complicada do marketing e de como é que a marca vai trabalhar o seu visual. Sim, eu andei ali a negociar coisas. Sim, achas que uma pessoa com as tuas funções, alguém que desenha um produto para um cliente, tem muito de ter esta coisa de mediador e de... Sim. Tentar sacar o melhor daquilo que as pessoas pedem, porque as pessoas querem o mundo e não dá para fazer o mundo, não é? Sim. Se fores à internet e pesquisares o papel de um designer, tens que pensar no utilizador. Mas isso se eu disser isso, estou um bocado a contradizer-me porque estás a trabalhar para um negócio, claro que vais ter que pensar no utilizador, mas também vais ter que pensar no negócio, porque se fizeres tudo certo para o utilizador e se for mal para o negócio vai falir e pronto, o utilizador não vai ter nada a fazer. Tu tens sempre isso no teu mindset de eu tenho que ter isto sempre equilibrado de alguma forma, porque uma das duas pode falhar, pode ser o negócio, pode ser a experiência do utilizador, que por sua vez vai fazer com que o negócio falhe. Sim, por exemplo, tens um exemplo do Uber. A experiência é brutal, eles investem bem em design, é um produto que funciona bem, resolve um problema, eu uso todos os dias. Quase menos agora. Mas depois vais a ver, aquilo não faz dinheiro, estás a ver? E eles podem dizer, nós temos esta visão brutal, nós queremos ser a empresa de transportes do futuro, uma coisa assim. Mas sinceramente eu não sei se eles vão chegar lá, estás a ver? Ou seja... Mas porquê é que tu achas isso? Que eles vão ficar sem dinheiro.
Achas que eles estão a injetar muito dinheiro sem terem retorno? Sim. Na minha opinião, em 10 anos, o Uber vai ser tipo comprado pela Tesla, uma cena do género. Uau! Vamos ver se daqui a 10 anos essa tua previsão. Não sei, Ou em tipo, menos tempo até. acho que. You heard it first, people. Nelson Marteleira a prever que a Uber há de ser comprada nos próximos anos, possivelmente por uma Tesla. Porque se fores a ver, tipo, Tesla está aí na direção. Tesla também não é um bom exemplo, mas pronto. Pois, também é um bocadinho aleatório, não é? Sim, eles também não fazem assim muito dinheiro. Pois. Mas se fores a ver, eles também estão aí na direção dos transportes. E há de chegar a um ponto onde o Uber, se ele não conseguir começar a fazer dinheiro a sério, vai ter que ir para baixo de uma empresa maior. Ou seja, vai ter que ser adquirido, algo do género. Mas essa é a minha visão. Sim. Tive esta visão na semana passada. Semana passada, estavas a. Não sei, estavas no teu momento de inspiração e pensaste, pá, isto é provável que aconteça. Não sei, estava no ginásio, mas assim. É o melhor sítio para se pensar. Note. Agora, desmistifica aqui um bocadinho esta questão. Porque acho que há muita gente que não percebe e eu próprio às vezes tenho dúvidas. Qual a diferença entre um designer de UX, User Experience, e um designer de UI, User Interface? Ok. Qual é a diferença? Então vamos começar pelo mais simples. Ok. UI. Ou UI. UI. UI quer dizer User Interface. Para quem não sabe. E basicamente é quando se está a criar um produto digital ou físico, mas pronto, neste caso aplica-se mais para digital, é toda a parte visível e toda a parte de interação, ou seja, as cores, a tipografia, como é que as coisas são montadas umas nas outras em termos visuais, e também a interação, ou seja, quando carregas no botão, como é que as coisas vão acontecer. Sim, o que é que acontece quando carregas ali? Não em termos de fluxo racional, mas visualmente como é que o botão vai reagir, esse tipo de coisas. Depois a parte de UX é uma coisa assim um bocadinho mais abstrata. Ui! Porque isso dá asas à imaginação, literalmente. As pessoas ficam a navegar na maionese. O que é que faz um UX designer? Deixa-me tentar, Tenta explicar. Então, pronto. Um UX designer está mais relacionado com a estratégia do produto ou da empresa e o conteúdo. Neste caso específico, por exemplo, da Vorten, uma das minhas preocupações era garantir que todo o conteúdo produzido pela Vorten tinha um lugar e era mostrado ao utilizador no momento certo. Ou seja, se havia um conteúdo sobre televisões, devia ser mostrado quando alguém estava à procura de televisões e não quando estava a ver telefones, uma coisa do género. Tem que fazer sentido na journey que a pessoa tem, exatamente. na navegação. E também, normalmente o UX designer faz a parte do wireframing, basicamente é a interface, mas sem cores, só mesmo com umas caixas a explicar onde é que as coisas vão ficar e como é que elas... A linguagem muito leiga são os stickmans. Oh yeah. É verdade, são os stickmans, não tem cor, não tem nada de muito, muito complexo. São uns traços. E outra coisa que o UX designer também faz, e este aqui recentemente... Tu sabes que eu ainda guardo os primeiros wireframes que tu fizeste para o Vorten PT. Sério? Eu ainda tenho isso guardado. Pá, sério, tipo... Mas eram digitais ou físicos? Não, eram digitais. Foram aqueles primeiros drafts que tu fizeste, mas já no computador. Não desenhados à mão. Não, esses eu não tenho. Mas tenho os outros. Tenho alguns. Eu acho que não sei se tem isso. Eu tenho. E eu gosto de ver. Acho que fizeste um grande trabalho. E gosto sempre de olhar para aquilo porque foi o início de uma cena muito, muito fixe. Deixa eu voltar aqui. Estava a falar. Ok. Desculpa, interrompi-te. Não faz mal. Outra coisa que um UX designer também faz é prototipos. Ok. Ou seja, e recentemente isto está um bocado dividido entre UI designers e UX designers. E acho que os dois, há aquela discussão se devem fazer se um designer deve ser de UI e deve ser de UX ou se devem ser separados. Por norma, tens casos onde são juntos, tens casos onde são separados. Na minha opinião, e dependendo da empresa e da estrutura da empresa, faz mais sentido estar junto. Porque se quiseres ser rápido, ou seja, eu posso fazer os wireframes, fazer o UI protótipo, testar com utilizadores, repetir, ou seja, é um processo muito mais rápido e que pode trazer melhores resultados. Por exemplo, nesta nova empresa onde eu vou trabalhar, eu vou ter um UI designer. Ok.
E aí o fluxo já vai ser um bocado diferente, ou seja, eu já tenho que coordenar com ele e tenho que documentar, porque vamos trabalhar remote, ou seja, Sim, esse é pode outro ser um aspecto. desafio. E é para onde vai a minha próxima pergunta, que é, tu já estavas a trabalhar remoto. Aliás, não vou fazer a próxima pergunta, vamos ter que fazer uma pausa. Espera, deixa-me acabar de explicar o que é UX. Força. Então, temos aqui um exemplo mais físico, se calhar é mais fácil. Ok. Pronto, O copo. imagina, o copo é uma peça de user interface. Eu interajo com isto. Esse inglês está aí pelo meio, a esmifrar-te todo. Sim, é que já não falo muito português no dia a dia, então é difícil. É verdade. A cerveja é outro elemento da interface. Juntas os dois, agarras no copo. Isto é user experience. Porquê? Porque na prática isto aqui é uma journey, ou seja, tu chegas aqui, vais ao balcão, pedes a cerveja que queres, tens que escolher, sentas-te, o banco também faz parte da interface, ou seja, estás confortável, sentes-te bem aqui, a temperatura da cerveja também é outro fator importante e todos estes detalhes fazem com que A experiência seja... O interface são as pecinhas que compõem Sim, a experiência. outro exemplo, quando tu pões a mesa, os talheres, os garfos, os pratos, são a interface, a comida. Comeres a comida é a experiência. Experiência. Yeah. Ok. Eu acho que ainda bem que usaste cerveja, a 2 corvos vai ficar super feliz. Eu estou aqui com o Nelson Marteleira. Estamos a partir da Tap Room da 2 Corvos, a cervejeira 2 Corvos, em Marvila. E estamos a beber Sessions, que eu adoro. Descobri recentemente que eu gosto de beber este tipo de cerveja. E sabem onde podem encontrá-la? Aqui no Tap Room da 2 Corvos, em Marvila. E vamos continuar a falar com o Nelson. E íamos falar de trabalho remoto. Tu já trabalhas remotamente há algum tempo. E gostava de saber quais é que são, para ti, as principais vantagens desta nova forma de trabalhar e porque é que em Portugal ainda há poucas empresas a investir nesta nova forma de trabalhar. Então posso explicar-te um bocado porque é que eu quis ter um trabalho remoto. Uma das razões foi não ter que ir para um escritório todos os dias, ou seja, eu na altura estava a trabalhar em Oeiras, estava a viver perto de Algés, eu tinha que perder meia hora ou 45 minutos todos os dias para cada lado. Ou seja, porque tu não tens carro, tu és daquelas pessoas, tu és o minimalista. Não, em termos de transportes. já tive carro, mas em Lisboa acabas por pagar muito mais em parques e coisas do género se não tiveres uma garagem. Então. E depois o trânsito, acabas por perder mais tempo. Essa foi uma das razões. Outra das razões foi a flexibilidade. Por exemplo, hoje posso trabalhar a partir de casa, mas daqui a 2 semanas, por exemplo, eu estive na China em agosto e estive a trabalhar, estás a ver? Não foi o tempo todo, mas pude estar a trabalhar. Ter essa flexibilidade foi talvez a principal razão. Outra razão foi trabalhares remotamente expõe-te a culturas diferentes, ou seja, na Fituel que estava a trabalhar antes, nós tínhamos pessoas no Canadá, Londres, Turquia, Rússia, Látvia, Letónia. Sim, Letónia. E o facto de teres de trabalhar com pessoas tão diferentes, que têm time zones diferentes, abre-te um bocado mais para outras culturas e também um bocado mais consciente da realidade do resto do mundo, porque, por exemplo, eu trabalhava com pessoas que estavam na Turquia e estive na Turquia este ano. O que é engraçado, porque remotamente também significa que tu podes ir para diferentes pontos do mundo e continuares a trabalhar como estavas a dizer há pouco. Portanto, de certa forma, não estás condicionado a um espaço físico também te permite estares um bocadinho all over. E isso mudou muito para ti desde que começaste com esta nova forma de trabalhar. Sim, porque não tens que estar num sítio específico para fazeres o que tu fazes. Eu, por acaso, tenho sorte nisso. Na minha profissão, só preciso de um computador e internet.
muitas profissões isso não é assim tão simples. Mas sim, isso é sem dúvida uma das melhores coisas para mim. Claro. Mas Porque podes estar em qualquer sítio. Sim, mas também trabalho remoto não é só coisas boas, também tem coisas que não são tão boas. Não são tão boas, eu não diria que são más, mas por exemplo, quando trabalhas remotamente não tens um trabalho das 9 às 5 e acaba ali, ou seja, às vezes tipo, quando estava na Fitwell tinha reuniões às 8 da manhã, todos os Que dias. chatice. Ou seja, Reuniões às 8 da manhã ninguém merece. Isto é como aquelas aulas da faculdade às 8 da manhã que também ninguém percebia porque é que aconteciam. Sim, e depois tipo, ao fim do dia, se estiveres com alguém que trabalha nos Estados Unidos, vais ter que ter um bocado mais de paciência e vais ter que lhes responder às mensagens, ou vais ter que fazer uma call com eles. Ou seja, tens que a tua hora de trabalho Nunca é uma hora fixa, não é? sim. Não são 8 horas seguidas. Pode ser 2 horas aqui, mais e 2 também, horas ali. como toda a gente usa o Slack ou coisas parecidas para comunicar, vais ter que explicar as coisas com muito mais paciência. Por exemplo, quando às vezes as pessoas não estão a compreender, mas é uma coisa extremamente simples, mas tu vais ter que explicar aquilo 3 vezes, se for preciso. Graças a Deus tu és um tipo bem paciente. Por acaso já fui mais... Talvez, com a idade a gente fica menos paciente, mas eu acho que tu és um tipo extremamente paciente e estás ali tipo, ok, isto funciona desta maneira, por causa disto, este passinho. Sim. Tu és meticuloso na forma como explicas. Eu acho que é por isso que tu acabas por ser bom a explicar coisas, porque tu és muito paciente. Sim, nesse aspecto sim. Mas esse aspecto Por mais que tu aches, técnico. tipo, este gajo é um lerda, meu, tipo, não está a perceber nada, mas ok, step by step. És muito calmo nesse aspecto. Mas uma coisa que acontece em empresas remotas é quando tens muitas reuniões, videochamadas, e muitas vezes as pessoas têm a câmara desligada, ou seja, elas estão lá mas não estão com atenção. Sim. Ou seja, estás a explicar uma coisa. E está alguém a fazer as unhas do outro lado. Sim, You never know. mas o problema é que isso estressa-me bué, meu, é tipo, eles não Sim. prestam atenção e depois tipo, passado um dia vem-me perguntar aquilo que eu tinha explicado na reunião, e eles estavam na reunião, estavam só eles na reunião, estás a ver? Era eu e eles. Yeah. Isso é um bocado mau, mas também vai sempre depender um bocado da empresa e das pessoas que trabalham na empresa. Por exemplo, nesta empresa que eu vou começar a trabalhar agora, é uma empresa que foi um bocado acidental, da maneira como nós nos encontramos. Nem sequer estava à procura, mas foi fixe. Que é engraçado, estas coisas vão-te acontecendo e tu vais tipo, why not um novo desafio, né? Sim, uma coisa que eu aprendi quando desde saí da Vorten, e posso dizer que a decisão de ter saído da Vorten mudou a minha vida em todos os aspectos Sim. possíveis. Porque sabes que as pessoas têm muito aquela coisa do a Vorten é uma grande empresa, não é? Sim. Como outras grandes empresas no nosso país, e as pessoas ficam muito tipo, agora eu vou sair de uma grande empresa, o que é que vai ser a minha vida? Não é? E tu Sim, foste. quando eu saí da Vorten, muita gente da minha família dizia que não era a coisa correta a fazer. Sim, porque estás a sair da Sonai, que é tipo a maior empresa do país, e agora o que é que vai ser de ti? Percebes? Sim, as pessoas não têm noção do mundo que está lá fora porque só conhecem aquilo Sim. que é normal, não é? E uma das razões pelo que eu saí, que eu decidi sair da Vorten foi exatamente por isso. Quando eu estava lá e estava a fazer uns projetos depois do trabalho. Já vamos lá a seguir na próxima pergunta. E mostrou-me que tipo, existe muito mais do que Portugal, estás a ver? Tipo, a visão que eu tinha do mundo quando comecei a trabalhar na Vorten e que eu tenho agora é tipo, esquece lá isso. Abriu-te assim bué de portas. Porque por acaso é engraçado, porque tu, apesar de trabalhares remotamente e teres essa oportunidade, tu optaste por continuar a viver em Lisboa. Porquê? Time zones. Ok, explica. Dependente, por exemplo, eu trabalho com esta empresa, mas também faço projetos para outras empresas, às vezes. E Lisboa tem tipo a melhor time zone para trabalhar com a maior parte do mundo. Ok, está ali no intermédio. Sim, porque consegues trabalhar com a Europa em quase toda e um bocadito ali da Ásia, consegues trabalhar com uma parte dos Estados Unidos. Não consegues trabalhar com a Califórnia, mas é tipo um. Mas é por causa dos californianos ou. Não, é tipo porque a diferença de. A time zone é bem diferente. Ok. Ou seja, eles estão acordados, estás a adormecer aqui quase, estás a ver? E tipo, para ter reuniões é bem diferente, porque quando o teu dia está a começar, o deles está a acabar. Sim. Já tive situações onde trabalhei com pessoas
com empresas lá, mas é complicado. Ok. Só pela questão do time zone. E também, se fores a ver, existem outras cidades que eu gostava de viver. Sim. Por exemplo, exemplo, para onde é que tu irias agora a seguir? Nova York, mas Nova York é deixado por causa do Visa, já tentei, pá, aquilo, esquece. Do quê? Do Visa, ou seja, Ah. é bem difícil teres um Visa para tu viveres lá. E Londres, estou só à espera do Brexit. para ver o que é que acontece. Sim, dá para ver o que é que acontece. E E o Canadá? Acho que uma vez falámos do Canadá. já estive no Canadá, estive há 5 meses. Sim. É fixe. Se Mas- vives numa cidade, no centro da cidade, se vives fora, aquilo é um bocado. Pá, não se passa assim grande cena, estás a ver? Ok. Mas, por exemplo, eu estive em Montreal, tipo, é uma cidade boa da vez. Tu Gostaste? tens tipo bué- dif- línguas diferentes, pessoas completamente diferentes. É um melting pot também de culturas. Yeah. Isso é Isso é giro. fixe. Tu já falaste aqui um bocadinho disso, mas tu és um side hustler, tu tens sempre projetos extra, não é? Estás sempre à procura de qualquer coisa e Sim. é isso que eu admiro muito em ti, é porque tu não paras, tu fazes as tuas horas no teu trabalho, no teu day job e depois tens sempre qualquer coisa, nem que seja investigados para ti ou outros trabalhos que tu fazes para outros clientes que arranjaste em termos pessoais. E nesta altura do campeonato fala-se muito em burnout, porque as pessoas são muito aliciadas a serem altamente produtivas. O que eu gostava de saber e acho que as pessoas também vão gostar de saber, como é que tu geres o teu tempo, como é que tu te tornas efetivamente uma pessoa produtiva, como é que tu fazes para gerir isto tudo, o teu trabalho, a tua vida pessoal e o teu after Yeah. job. Ok. Então, relativamente ao burnout, eu acho que burnout existe. Por exemplo, existem alguns youtubers que estavam a ir muito hardcore que tiveram isso, mas grande parte das pessoas que dizem que têm burnout, na realidade elas não têm burnout. É só... Ui, polémico! É um bocado porque. Achas que é só para dar cliques? Yeah, na maioria, porque se fores a ver, tipo, para tu teres burnout, tens de estar a executar o que tu fazes, tipo, a um nível, tipo, extremo e sem pausas. E, sinceramente, eu conheço uma ou duas pessoas que fazem isso, e, tipo, Casey Neistat. E mesmo assim, agora está mais calmo. Sim, agora já desistiu de fazer o que é que... Esquece. Sim, já vamos falar do Casey. Sim, Já vamos falar do Casey. mas pronto, voltando ao tópico do burnout. Sim, esse é o meu ponto. E como é que eu organizo a minha vida? Sim. Acho que isso é o mais interessante, tipo, perceber como é que uma pessoa que tem tanta coisa a acontecer Sim. na sua vida consegue gerir isto tudo. Uma coisa que eu faço é, eu organizo o meu ano em quarters. E depois divido todos os meses, organizo o meu mês. E todas as semanas organizo a minha semana. Ou seja, tu não consegues... a ideia é tipo... Planeias o que vais fazer e executas o que planeaste. Para a tua vida, tipo, pessoal, profissional, Sim, tudo. sim, Está tudo. está tudo escrito. Por exemplo, somewhere. eu posso dar aqui um exemplo de como é que eu faço para organizar a minha semana. Muito detalhado. Força. Então, tenho uma lista de todos os projetos que tenho e coisas que tenho para fazer. Por exemplo, projeto A, B, C, o que for. Depois tenho as tarefas para cada um e começo por colocá-las todas no Google Calendar, ou seja, alocar time. Sim. Por exemplo, suponho que eu tenho o trabalho, bloqueio logo os blocos que são respectivos para isso e começo a preencher com os buracos que tenho com as outras coisas. Sim. O que é que são as outras coisas? Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer foi tipo meditar e exercício, ou seja, começou a fazer, não é uma coisa que eu talvez vá fazer, mas é uma coisa que está lá no calendário e eu vou fazer, ou seja, eu todos os domingos planeio a semana e durante a semana nem sequer me preocupo em planear mais nada. Porque já está. Sim, planeias no fim de semana e executas durante a semana. Ou seja, durante a semana não tens de estar a pensar o que é que eu vou fazer, está no calendário, vais lá e fazes, estás a ver? Sim. E o extra? Quando aparece assim uma coisa que não estava prevista? Sim. Porque há de acontecer. Né? Sim, isso acontece várias vezes. Ajustas. E eu também deixo algum espaço para conseguir mexer caso precise. Estás a ver? Por exemplo, eu tento ir a 2 eventos sociais por semana. Ou seja. Para saís de casa e para as Sim, pessoas sim. verem que estás vivo e tal. E Também é bom. Tento ter, porque, por exemplo, se vais a um evento social, provavelmente vai ser um bocado mais do que aquilo que está planeado. É sempre. Então, nesses casos, eu nem sequer ponho nada a seguir. Eu já sei que aquilo vai durar mais. Depois, no fim de cada semana,
Ou seja, eu durante a semana executo tudo e faço tracking de tudo o que faço, ou seja, em termos de tempo. Mas usas uma app? Sim, uma coisa existe uma app no computador. Eu faço tracking no computador. As coisas que não são no computador é difícil fazer tracking. Yeah. Se eu me lembrar, posso adicionar lá manualmente o tempo. Ou seja, eu faço tracking de tudo, depois ponho isso numa spreadsheet e está dividido em categorias, ou seja, projeto A, B, C. Acho que a maioria das pessoas faz isso com as suas finanças, tu fazes isso com o teu tempo. Eu também faço com as minhas finanças. mas isto é uma prática que o meu business coach ensinou. E pá, funciona. O Nelson é daquelas pessoas fancy que já teve um business coach. Pá, pode-se dizer que sim. Não, mas nós brincamos sobre essas coisas, mas a realidade é que para muitas pessoas fez diferença. E no teu caso fez diferença. Tens essa pessoa que te ajudasse, desse essas luzes, não é? Sim, porque a razão pela qual eu tive um business coach foi porque eu fui de bom para excelente em termos de clientes, estás a ver? Sim. Ou seja, isso aconteceu e eu não fiz nada de especial. Ou seja, Aconteceu. sim, aconteceu e eu quero manter isso, estás a ver? Sim. Então essa foi uma das principais razões, perceber como é que eu posso manter isso. E um business coach percebe tudo sobre o negócio, então faz todo o sentido. Nós estamos aqui a partir da Taproom de Marvila, estamos a beber uma bela session. A minha está quase a chegar ao fim, devia ter pedido no intervalo, mas não se chora, vamos continuar. Eu estou bem acompanhada pelo Nelson Marteleira, UX Designer, UX Strategist Designer, Expertise. É um nome que quiseres chamar. Tipo, para mim tu és um designer extraordinaire, portanto tu vais arriscar qualquer coisa que uma pessoa precise que seja funcional. Por isso, vamos continuar aqui a conversar. Já estivemos a falar um bocadinho de trabalho remoto, de burnout, de side hustles e agora vamos voltar outra vez ao produto digital. Para ti, quais são as premissas para ter em mente para concretizar um bom produto digital? Um website, uma app, whatever. Acho que primeiro é tipo, as pessoas têm que compreender, ou o negócio tem que compreender para quem é que está a vender e compreender quais são as necessidades. Calma. Fazem uma pausa. Okay. Há negócios que não sabem para quem é que estão a vender? Sim, isso é o prato do dia. Uau! E é um dos problemas que a maior parte das empresas com que eu trabalho e trabalhei, esta nova não sei ainda, o problema é tipo, eles têm uma empresa e querem vender o máximo possível do produto deles, porque eles acreditam no produto. O problema é que tipo, quando as pessoas têm essa visão, eles querem vender para toda a gente e tipo, ninguém... Vão dar tiros em todas as direções. Sim, e não vão atingir ninguém. Vão gastar imenso dinheiro e não vão atingir o target. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo na maior parte das empresas. E se alguém quiser construir um bom produto, tem que começar por aí. Ou seja, compreender quem é que é o utilizador, quem é que é o cliente, quais são as necessidades dele e os problemas, e começar a partir daí. Ou seja, construir um produto que vai resolver o problema desse target. Ok. Como a maior parte das empresas. As pessoas quando entram no negócio dizem, pá, eu queria fazer isto é mesmo fixe, mas depois não pensam, mas isto que eu quero fazer e é mesmo fixe é para quem? Exatamente. Esse é o problema, não é? Outra coisa é, precisa de ser fácil de usar. Porque senão as pessoas não usam? Sim, por exemplo, posso dar o exemplo de, como é que se chama aquela app das faturas? O e-faturas. Das finanças? Sim. Uhum. Aquilo é aceitável, mas aquilo podia ser 10 vezes melhor com uns melhoramentos simples, estás a ver? Podia ser gratuito, tá? Sim, isso também. Mas... Podia ser gratuito, mas pronto, só também... te permite validar 10 faturas de cada vez e que é uma seca, tu estás ali tipo... Faturas de um ano, levas para aí meia hora a validar. Mas por exemplo, aí também tens de pensar que tem que haver um balanço, estás a ver? Ou seja, eles também estão a investir dinheiro para fazer com que isto aconteça. Mas eu pago impostos, meu. Mas aquilo é uma empresa privada, não? Não. Ok, não sabia então. Que desenvolveu a app, provavelmente, não é? Mas aquilo é do Estado. É? Acho que não. Malta, guys, come on. É do Estado, não é? Tipo, já paguei os meus impostos, para que é que eu vou pagar para a app? Tipo, desculpem, não queria estar aqui a instigar a revolução, mas acho que é um bocadinho outrageous. Yeah. Estamos a falar de UX, sim.
Tá a falar qual era a pergunta? Desculpa. As premissas para concretizar um bom produto digital. Então, saber qual é o target, saber qual é que é o problema do target, o produto tem que resolver um desses problemas e tem que resolver de uma forma simples e funcional. Sim. E acho que essa é a base. Eu posso dar um exemplo de um side project que tem, que eu não vou dizer o nome por causa. Sim, não digas. Mas a diferença é, existe bem umas 10 aplicações no mercado português que fazem exatamente o mesmo. Com cada aplicação destas tem para aí 10 features diferentes, podes fazer mil e uma coisas. A minha aplicação não tem um design atual, porque já foi feita há muito tempo. Não, tem um design final dos anos 90. E tem duas funcionalidades extremamente básicas. Ok. Ligar e desligar? Não. É uma versão simples, uma versão rápida e uma versão lenta, estás a ver? Mais ou menos. Sim. Mas a grande diferença, e nós estamos sempre nos tops dos downloads. Já sei qual é. Sim. Mas a grande diferença, e uma coisa que eu aprendi bastante com este projeto foi, nós fomos a uma escola, falámos com os alunos e compreendemos qual era a necessidade deles, qual era o problema deles. E nós não podes mesmo dizer qual é a app? Neste momento não. Ok, pronto. É que é mesmo fixe. Falem com o Nelson se tiverem curiosidade de saber. Mas fomos lá, falámos com eles e eles tinham apenas um problema, que era os testes eram muito longos. Então nós fizemos os testes curtos. Sim. Foram perceber o que é que as pessoas queriam. Sim, mas é uma coisa tão simples, e se fores a comparar, tipo, a nossa app é tão simples que eu às vezes até me sinto mal se comparar com outras, mas funciona tipo, resolve o problema das pessoas, estás a ver? Yeah. E a maior parte das vezes os produtos não precisam ter 10 funcionalidades, só precisam ter a funcionalidade certa. As pessoas navegam muito na maionese, não é? Tipo, eu quero esta funcionalidade porque é fixe, eu quero esta, mas qual é o problema que tu queres resolver? E depois o problema é que eles têm tantas funcionalidades que eles depois nem sabem exatamente qual é que é a principal funcionalidade do produto. Yeah. Vamos falar de sites agora especificamente, porque tu foste uma das primeiras pessoas que eu conheci nesta área que achou tipo, eu preciso de um site pessoal porque eu preciso mostrar o meu portfólio, eu preciso que as pessoas saibam que o Nelson de Marteleiro existe na internet. Claro. E por isso eu vou usar aquela quote muito famosa que aparece nos ads do YouTube, que é: todo mundo precisa de um site. Comenta. Sim, não. Por exemplo, se não tiveres nada para fazer, ou seja, não tens nenhum objetivo na vida, não precisas de um site para nada. Ok. Tens um site só por teres, podes ter, mas se sentes a necessidade de ter um site é porque se calhar queres atingir alguma coisa. Se quiseres atingir alguma coisa na tua vida, ou seja, tens objetivos, faz todo o sentido ter um site, porque imagina, antigamente existia o mundo como o conhecemos, o mundo real. Com a internet tens tipo um mundo digital, ou seja, e teres um site é exatamente como teres uma casa no mundo real, ou seja, se não tiveres uma casa, as outras pessoas não sabem onde é que podem encontrar. E é o mesmo se aplica para um site. Se não tiveres um site, as pessoas não sabem onde é que podem encontrar online. E visto a maior parte das coisas são online, faz todo o sentido. Eu posso dar um exemplo de um familiar meu. Eles têm uma oficina de máquinas agrícolas. Eles têm um site. Uhum. Eles vendem tratores e cenas. Precisam de um site, eles têm um negócio. Sim, têm um negócio e têm um objetivo. E por mais que a gente pense que os agricultores, as pessoas não estão habituadas à tecnologia, neste momento já existem muitos agricultores jovens que já estão habituados à tecnologia. E há alguma tecnologia nestas máquinas agrícolas que é tipo extremamente incrível. Sim, é todo um mundo que nós desconhecemos, sim, mas faz sentido para eles, não é mesmo? Sim. Eu tenho esta discussão às vezes com algumas pessoas tipo, da área das redes sociais. Eu tive num dos episódios deste podcast, porque ela está a começar agora um negócio novo, e a cena dela é tipo, mas eu preciso de um site, mas as pessoas vão ao Instagram e veem quem é que eu sou, ou o que é que é o meu negócio. Mas daqui a 2 anos o Instagram não vai existir, o que é que ela vai fazer? Uau! Estás a ver? E se ela tiver um site, primeiro vai ser sempre dela. Se ela tiver uma newsletter... É muito fatalista, mas eu concordo contigo. Mas é a realidade. Tu tens que investir em plataformas diferentes e deves sempre investir mesmo que aquelas vão morrer, mas deves ter sempre uma coisa que tipo, vai ser sempre tu. Ou seja, na minha opinião, o que ela devia fazer era tentar puxar alguns dos seguidores que ela tem para uma newsletter dentro do site dela,
Porque a newsletter vai ser sempre dela. Exato. E o site também, aquela é a Sim. morada dela na internet. Sim, ela vai ter sempre os contactos das pessoas. Mas daqui a 2 anos o Instagram começar a morrer, ela vai ter que começar a procurar outra plataforma que esteja a aparecer e vai ter que pôr outra vez o trabalho todo. Exato. Ela vai ter sempre que pôr o trabalho todo na nova, mas pronto. Claro que sim, sim. Mas o que eu costumo dizer às pessoas é que o site é a tua casa, as redes sociais são os teus meios de comunicação. Portanto, e é para isso que eles servem. São os teus bares. São os teus bares, é verdade, onde as pessoas vão tomar café e onde gera-se a conversa. É mesmo isso. Qual o trabalho ou projeto em que tu gostaste mais de trabalhar? So far. Queres que diga que foi forte? Não, diz que tu achas que foi. Eu diria que foi um efetivamente. projeto que eu fiz quando eu estava na Vorten. Não foi a Vorten, foi um projeto que eu fiz fora da Vorten. Foi para uma empresa. Eu não sei onde é que tu tinhas tempo para fazer isso, mas eu admiro-te imenso por isso, porque eu sei que- o trabalho que tu fizeste na Vorten e. Acho que Não sei. é um bocado de. Pronto, antes de responder à pergunta, é um bocado. Tens de definir o que é que tu queres fazer da vida. Estás a ver? Por exemplo, eu posso dormir 12 horas por dia Duvido muito que tu durmas 12 horas por dia. Sim. Mas pronto. e esperar que as coisas aconteçam, ou posso dormir menos horas agora que sou novo, estás a ver? E tipo, daqui a 3 ou 4 anos não preciso me chatear, estás a ver? Yeah. São opções, estás a ver? É um bocado. Queres esperar que o mundo aconteça ou queres fazer ou fazes com que o mundo aconteça, estás a ver? Eu acho que isso é super importante, isso que tu estás a dizer. Porque acho que há muitas pessoas que reclamam sem terem com que reclamar, que é tipo, as coisas não me acontecem aos outros e não sei o quê. Tipo, mas e se levantasses o rabo do sofá e fosses fazer coisas? Eu posso dar um exemplo. Houve uma altura que eu queria fazer um projeto e eu estava. E era um projeto pessoal, nem era tipo para mais ninguém. Eu estava a levantar-me às 4 da manhã, a trabalhar das 4 às 8, ir trabalhar até às 6, e depois trabalhar das 6h30 às 8h30. Depois Mas trabalhar. descansavas aí pelo meio, alguns, tipo, às 4 da manhã até às 8 Não, da manhã. então levantava-me às 4, trabalhava, depois tomava banho, pequeno almoço e ia trabalhar. Minhas tinha o almoço. Não, Estava um vídeo do YouTube, A Day in the Life of Nelson McLean. Quase. Talvez. Eu depois quando vinha, tipo, trabalhava um bocado, jantava, depois trabalhava tipo até às 11 horas. E pronto. Mas pronto, isto para chegares a este ponto de conseguir te levantar às 4 da manhã, não é tipo, olha, vou começar a fazer tomorrow, amanhã. É tipo, começas a levantar às 7, depois começas a levantar às 6, depois começas a levantar. E era um projeto pessoal, nem era uma coisa Sim. que te tivessem a pagar para fazer. Sim, Mas não me deixaste a dizer que o projeto era esse. O projeto em que gostaste mais de trabalhar. Foi um projeto do Be Pretty, ou seja, um marketplace da América do Sul. Está em vários países. E a razão pela qual eu gostei foi. Eu já conhecia alguns elementos da equipa, mas foi mais por causa da dinâmica da equipa. Ou seja, eles sabiam como trabalhar comigo e também reconheciam a minha importância na equipa e no projeto, estás a ver? E foi aqueles projetos onde nós compreendíamos. Entendiam-se bem. Era uma cena muito fixe. Ok. E que bons exemplos portugueses e estrangeiros é que tu nos podes dar de produtos digitais? Produtos digitais. Portugueses. Portugueses e estrangeiros. Portugueses eu posso dar um. Não é assim um produto para qualquer pessoa, mas é OpenNote, ou seja, é uma equipa no Porto, se não estou enganado, e eles têm um terminal para aceitar pagamentos de. Faturas. Sim, para pagares com Bitcoin. Ou seja, Ok. por exemplo, se a 2Corpos quiser aceitar pagamentos com Bitcoin, começa a usar o sistema deles. Imagina, estás a ver o Shopify, Sim. uma cena idêntica, mas só a parte de pagamento. Ok. Isso é um exemplo português. Sim, um exemplo português. Agora vamos aos mais fixes. Aos estrangeiros. Então lá. Superhuman Não sei o que é. é uma maneira diferente de interagir com o e-mail. Ou seja, estás a ver todos os comandos que fazes quando estás a trabalhar, por exemplo, a editar vídeo e essas coisas. Imagina que podes fazer isso tudo, Mas mas no e-mail. Ok. Tipo, eu fui de 6.000 e-mails para 100 e-mails em uma semana e meia. What?
Olha que eu tenho muito esse problema com o Outlook do trabalho. Tipo, Pronto, eu também tenho 1000 e-mails. eu Começo também- a entrar em pânico. Eu também investi um bocado na ferramenta, porque é uma ferramenta paga e tens que estar numa waiting list, ou seja, estás na waiting list, fazes um questionário, depois tens uma call com uma pessoa que ela te vai dar tipo um tutorial como é que usar, ou seja, vais ter que fazer o share da tua inbox. Ok. Não estava assim muito preparado para isso. Mas é fixe, é superhuman, acho que é $30 por mês, mas se a pessoa usa muito o e-mail, faz toda a diferença. Primeiro tens menos e-mails, tens menos stress porque aquilo consegues fazer split da inbox. Ok. Ou seja, por exemplo, eu tenho e-mails só de uma empresa específica, vão todos para ali. É um bocado como filtros, mas um bocadinho diferente. E tipo, por exemplo, eu durante o dia recebo montes de e-mails que não são importantes para o meu dia a dia. Eu quero ler no fim do dia, ou passado 2 dias, Sim. mas tipo, ter aquilo no meio dos e-mails importantes é só de stress. Arruma. Sim, Arruma. ou seja, eu nem sequer vejo esses e-mails e isso é bué da fixe. Outra ferramenta. Esta eu vais curtir. É para podcasts. Descript. Descript. E estás a ver como editas os documentos do Word? Sim. Agora podes fazer o mesmo com podcast. Ou seja, Ok. tens um documento, ou seja, gravas Tem isto o áudio, sim. e depois ele vai pôr o áudio em texto e tu consegues editar o texto e editas o áudio ao mesmo tempo. Uau. É brutal. É tipo o melhor produto que já vi. Cuidado, estás a falar fora do micro. Desculpa. Tens que falar assim para a frente. Ok. Cool. Okay. Outro produto. Este aqui eu não sei bem como é que é de pronunciar. É Finimezi. Finimezi. Sim, Ok. é mais um produto educacional, ou seja, educa pessoas sobre finanças. Ou seja, o que é que são stocks, esse tipo de coisas. Sim. Porque nos últimos 2 anos eu compreendi que se tu quiseres ter um negócio ou tipo ter sucesso no que é que seja, tens que entender como é que a economia funciona, não só em Portugal mas no mundo. E é muito fascinante. Ok. Vamos fazer mais uma pausa antes de entrarmos num novo tópico. Eu tenho mais um produto. Ok, diz. É o força. Notion. O Notion! Tu estavas doido para falar do Notion. Por favor, ainda temos mais 2 minutos para falar do O Notion. Notion é tipo, imagina, Evernote mais Excel, simples Excel, mais Coda. Coda? O que é o Coda? É um Evernote também. Ok. Mas isso tudo junto, estás a ver, e podes criar os teus próprios ambientes. Por exemplo, no meu caso eu tenho uma cena que é o Nelson Workspace e tenho tipo, todas as cenas que tenho que mexer durante o dia, estás a ver? Por exemplo, os objetivos do ano, os objetivos deste trimestre, por exemplo, o meu calendário, os projetos, follow-up list. Sim, nunca mais acaba. Não, isto são tipo flows que eu tenho que podem gerar muito mais cenas, mas sim. Mas a principal vantagem do Notion é podes fazer o que tu quiseres, basicamente, quase. Tens tipo, É muito mais do que uma app para tomar notas. Muito mais. sim, por exemplo, podes até criar tipo trailers lá dentro. É tipo uma cena brutal. Ok, Tens fica a que dica. Não, tenho que experimentar. Já estou aliás, já tinha dito no início desta off-air que já andava a ver o que era o Notion. Mas tenho mesmo que experimentar. E fica a dica. E obrigada por teres partilhado aqui connosco. Vamos continuar a conversa com o Nelson Masteleiro enquanto bebemos as nossas sessions, a matiné aqui da Dois Corvos, e vamos finalmente começar a falar de redes sociais, que é uma área que eu gosto bastante e que tu também gostas, que eu sei, para te perguntar qual é a tua rede social preferida e porquê. Pessoal ou profissional? As duas, se for diferente. A rede social que eu uso mais neste momento é o Instagram. Que surpresa. Mas a razão por ser o Instagram É porque tu és um tipo que tu publicas muito pouco. sim. Não é? Mas és um voyeur, estás a ver? O que é um voyeur? Eu não sei o que é Mas um estás a ver, um voyeur é uma pessoa que está só a ver. É tipo, ok. ok, estou a ver o que é que os outros estão a fazer e tal, estou a recolher insights e blá, 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 mas não publico. Sou mais Sim. de ver do que publicar. E é o teu caso, não é? Às vezes, sim. É? A maior parte das vezes. Porquê que é o Instagram a tua rede preferida? Então, é o Instagram porque, por exemplo, no meu trabalho, pá, às vezes
há alturas em que uma certa está tipo queimado, estás a ver? Tipo, não dá para mais. Então o Instagram é tipo uma rede social que pá, é visual, estás a ver? Não tens que estar ali a fazer um esforço a ler ou coisas do género. Não podes só fazer scroll ou fazer swipe nas stories. Por exemplo, também uso bastante o Twitter, mas no momento, quando eu abro o Twitter, a minha disposição é diferente, estás a ver? Sim. Ou seja, tenho paciência para A ler. tua postura é diferente quando abres um Twitter e um Instagram. Sim. Por exemplo, agora também tenho experimentado o TikTok. Já vi, já te vi por lá. Sim, eu já tenho conta há uns meses. Eu estive lá quando era como é que se chamava? O Musical.ly. Antes. Sim, eu também tinha conta no Musical.ly. Não sei se, acho que é a mesma conta. É a mesma coisa, eu acho que sim. Sim, tenho estado a tentar perceber. Mas porquê que tu adotaste esta postura? Porquê que tu és mais de ver do que de publicar? Porquê que não publicas? Sinceramente é mais falta de tempo, ou seja, com tantos projetos ao mesmo tempo é difícil dar prioridade a isso, mas é uma coisa que eu vou tentar corrigir nos próximos tempos. Se precisares de ajuda? Claro, Vanessa, claro que sim. É só porque sempre me fez um bocadinho de confusão. E também uma pessoa tão sim. literada no que é a rede social e a forma como as pessoas usam as redes sociais e depois não publicas. Acho que um problema foi falta de tempo e outra coisa foi o facto de pensar que não sabia o suficiente para falar sobre o assunto, estás a ver? Como eu identifico-me bem com isso. Identifico-me bem com isso. E neste momento acho que tenho mais confiança nesse aspecto. Principalmente porque trabalho com muitas equipas diferentes, com projetos que são bastante conhecidos. Ou seja, acho que não teria esta oportunidade se não percebesse minimamente o que é que faço. Exato. Acho que já tenho algum mérito, não muito, mas... Tens muito mérito. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Mas... Sim, mas acho que vou começar a experimentar. Por favor. Com o TikTok, porque é mais baseado em vídeo e eu nunca experimentei, então acho que pode ser. Por favor, morro para ver o que é o Nelson Morteleiro a publicar consistentemente nas redes sociais. A sério, mesmo. Acho que se for, vai ser tipo muito profissional, ou seja, vai ser mais baseado naquilo que eu faço. Ou seja, imagina, o que eu tenho em mente, não sei se vai ser assim, seria algo tipo, imagina Casey Neistat, mas em TikToks. Ok. Vamos ver. Mas pronto, Casey Neistat dá bom trabalho. É verdade. Mas Casey Neistat naquele registro que nós conhecemos do Casey Neistat, de há 3 anos atrás. Não é? Isto leva-me à próxima pergunta, que é porque foste tu que me apresentaste o Casey Neistat como criador de conteúdo, como youtuber, e mudaste completamente a minha vida. Pá, devo-te dizer que a partir do momento em que eu conheci esta pessoa que fazia um daily vlog com o objetivo de promover um trabalho que ele tinha na altura, de promover uma aplicação que ele tinha na altura, que era o BIM, não é? E isto é em terceiro, não é? Mas ele tinha esta app que precisava de promover e por isso é que ele fazia daily vlog. E foste tu que me mostraste que isto acontecia. Para te perguntar atualmente quem é que são os teus criadores de conteúdo preferidos e porquê? Porquê é que gostas de ver o conteúdo deles? Ok. Conteúdos. Pessoas a produzir conteúdo. Sejam eles youtubers, instagramers, ok. o que for. Então pronto. Na parte do design eu diria que seria The Future. Okay. É tipo uma cena educacional sobre design. Acho que o conteúdo deles é bom, eu costumo ver bastante. Outra é Flux. Também é exclusivo. Flux, F-L-U-X? Sim. Ele é de Tel Aviv, é um designer e pronto, ele faz tipo vídeos sobre o design. São interessantes, não são muito longos, não são muito curtos, são mais. Mas isto é Instagram? Não, isto é YouTube. É YouTube. Vou começar, vou fazer YouTube primeiro, depois passamos aos outros. YouTube MKBHD. Já deixei de ver Unbox Therapy. É sempre a mesma coisa, não é? Sim, e depois ele também começou aquele Low Later. Que já é diferente. Sim, mas ele fala demasiado e às vezes, a maior parte das vezes aquilo não é interessante. Pá, e depois são tipo bué de longos, tipo 40 minutos.
E pá, não, deixei de ver. Não temos tempo para isso. O que eu comecei a ver foi tipo Joe Rogan. E é tipo, eu diria que eu vejo quase tudo. Ok. Às vezes até repito alguns sem perceber. Mas porquê? Agora de repente? Porque, por exemplo, eu tenho um iPad e às vezes o iPad a correr, estás a ver? E às vezes tipo, vai dar uma cena que já tinha visto no passado. O YouTube decide que eu tenho que ver E aquilo. ficas para lá a Cara, ouvir e a ver. Sim. Porque se fores a ver, tipo, eu vejo aquilo no YouTube, mas eu não olho muito para o ecrã, estás a ver? É mais ouvido. Outros, Instagram. Por acaso no Instagram não tenho assim ninguém específico que siga, acho eu. Não? Criadores assim de designers. Eu sigo uma tonelada de designers também. Eu sigo uma lata de contas que. Sigo aquele que estava a falar um bocadinho, o Christo, Ok. que faz parte da Future. É tipo o CEO da cena. É fixe. Sigo o meu business coach, também é fixe. Então é fixe, ok. Ele dá tipo assim umas sugestões de graça, isso é bacana. Podes dizer quem é que ele é ou também é segredo? Posso dizer, peraí. Posso mostrar aqui, posso abrir o. Podes. Isto é aquele momento de compasso de espera. Vamos pôr uma musiquinha de fundo. Eu não tenho a rede aqui. Eu digo no fim e depois meto nos show Eu notes. ponho na descrição. Ok. Põe na descrição. Yeah. Agora vamos entrar se calhar numa parte um bocadinho. Gary Diz. Vaynerchuk, Gary. mas só tipo uma vez por mês. Porquê? Porque já não aguentas, porque aquilo é Sim. tanto conteúdo que uma pessoa, a pessoa tipo arrebenta. Não é? Sim. Eu falo por mim, eu tenho o Gary Vaynerchuk ativo para ver em primeiro lugar no Facebook, no Instagram, no Twitter, e chega uma altura em que tipo, eu já vi isto, a mensagem é sempre a mesma. E ele próprio acho que já disse tipo, a mensagem é sempre a mesma. Recebam as minhas coisas pá, só quando acham que precisam mesmo. Eu por acaso há 2 anos atrás ele disse uma cena que foi tipo parem de ver o conteúdo e vão fazer cenas. E foi um bocado a atitude que eu tive, porque neste momento se eu comparar com o passado há 3 anos atrás eu vejo muito menos pessoas. Sim. No YouTube. Mas isso é porque já tens boas referências, não é? Eu Sim, sinto um também. bocadinho isso. Por exemplo, o Peter McKinnon. Peter McKinnon, o Yeah. videógrafo. Pá, é Eu fartei-me fixe. de Peter É fixe, McKinnon. mas já está cá um bocado saturado. Eu fartei-me imenso dele. Não sei porque, acompanhei com muito entusiasmo aquele primeiro ano em que o gajo chegou a 1 milhão de subscritores e depois fiquei. Fartei-me, porque Yeah. achei que era sempre mais do mesmo. Ele não me estava a contar uma história nova. Yeah. Eu também tenho visto há 6 meses atrás, agora já não, o Matt Diavela, Matiavela. mas foi tipo, tive ali 3 semanas em que via todos os dias cenas dele, estás a ver? Mas depois cansei-me também um bocado. Yeah. Mas quando ele mete uma cena nova, por norma, vejo Mr. Beast às vezes. Mr. Beast, a sério? É mesmo, tipo, só É um no-brainer, é tipo. Yeah, e uma parte das vezes eu vejo os vídeos em 2 vezes velocidade, estás a ver? Pá, que às Para vezes, ser rápido e conciso. Eu nunca Sim. vi assim, nesse formato. por exemplo, se for Joe Rogan ou Matt Diavela, tipo, há uma mensagem, mas por exemplo, Mr. Beast pode ser até em 3 vezes, porque aquilo não há assim nada. Não há nada para reter. Só Yeah. ali. Yeah. É um no-brainer, E em Portugal, faz-se bom conteúdo? Tens referências de criadores de conteúdo em Portugal? Eu sei o nome de 1 ou 2. Ok. Vou-te ser sincero, eu não vejo YouTube português. Não vejo YouTube não, português. não. Mas por algum motivo em especial. Acho que não há nenhum motivo em especial. É só, por exemplo, eu trabalho com empresas que não estão em Portugal, minha namorada não é portuguesa, ou seja, em casa nós não vemos televisão portuguesa. E pronto, isso é um bocado a consequência Sim, dessas. tudo isso. Mas porque há aquele mito do tudo o que acontece lá fora só chega a Portugal passados 3 anos. E nós não temos um Casey Neistat. Porquê é que nós não temos um Casey Neistat? Ok. Posso responder isso? Acho que não demora 3 anos, essa é a primeira coisa. Acho que no passado demorava, agora é capaz de demorar para aí 3 1 ano, eu diria. Ok, bem menos tempo, sim. Sim. E eu acho que até em Portugal tivemos uma coisa parecida, não ao nível do Casey Neistat, porque eu já vou explicar porquê, porque ele tem um background diferente, mas havia um rapazito no YouTube, Nerd ou uma coisa assim, Sim.
Ele também fazia uma espécie de daily vlogs. Sim. Era tipo em casa, Sim. mas acho que foi antes do Casey Neistat. Portanto, acho que se faz conteúdo, acho que o grande problema e a razão por os youtubers portugueses não verem o mesmo nível de sucesso que o Casey Neistat é tipo a língua, ou seja, Sim. de verdade tens o Brasil, mas não é exatamente... É difícil também passar por esse lado, Yeah. não é? Por exemplo, se um youtuber em Portugal começa a fazer cenas em inglês, tipo, e se tiver a qualidade que deve ter, pode chegar ao nível de um Casey Neistat. Mas pronto. Mas a audiência é pequena, não é? Sim. O problema de fazer as coisas em português é que tipo, a audiência é muito mais pequena, ou seja, vais ter 12 milhões de pessoas em Portugal, contando com as pessoas que vivem fora de Portugal. E pouco mais. Depois podes ter o Brasil, mas vai depender um bocado do teu conteúdo, se o público brasileiro tem interesse. Exato. Ou não. Por exemplo, no também caso... depende do tipo de conteúdo, não é? Porque Sim. a ideia que eu tenho dos criadores de conteúdo em Portugal é que é muito aquilo que era o YouTube nos Estados Unidos, lá está, há 2 ou 3 anos atrás. São os reacts, são os pranks, são aquilo que é mesmo entretenimento no-brainer. Yeah. Okay? Tu não tens um Matt Diavela português. Não é? Tu tens 2 ou 3 criadores de conteúdo que têm potencial para passar para esse lado em Portugal, mas que não o fazem ainda, não é? Ou fazem tipo, de forma muito subliminar. Mas achas que eles não fazem por razões que eles pensam, porque eles pensam que não vai ter... Eu acho que eles pensam que não vai dar clique. Oh, ok. Eu acho que eles têm noção de que as pessoas em Portugal estão muito habituadas àquilo que é a televisão convencional, em que um Big Brother é que é o programa de horário nobre e é que é entretenimento, não é? E por isso também não arriscam um bocadinho, porque eu acho que muitos deles têm vontade de criar esse conteúdo mais de fundo, não é? Mas não o fazem porque sabem que não vai dar clique. Mas achas que também uma das razões pode ser financeiras? Sim, porque as marcas vão deixar de ir para... Porquê? Porque eles vão decair em termos de views, Sim. não é? E as marcas também vão deixar de apostar nesses youtubers porque, pronto, infelizmente, e trabalhando numa marca, sei mais ou menos como é que a coisa funciona, se deixa de ter subscribers, se deixa de ter views, as marcas perdem o interesse porque ficam a achar que não estão a chegar às massas e isso é preocupante para uma marca. Não é que eu acredite em termos pessoais, eu vou nessa, não acredito que isso seja assim, porque eu privilegio o conteúdo, a mensagem que a pessoa tem para passar, mas tenho noção de que se calhar aquela mensagem vai interessar a muito menos pessoas. Mas pronto, isto é a minha visão. Mas acho que estamos nesse ponto. Acho que eles têm vontade de criar um conteúdo mais de fundo, não o fazem porque não vai dar tanto clique. Sim, eu estava a perguntar isso porque, por view. exemplo, para chegar ao nível de um Casey Neistat, primeiro é preciso de muita experiência, porque o Casey, ele já era tipo um filmmaker bem famoso, com bué de prémios, dominava completamente a técnica e a arte de contar uma história, e ele simplesmente mudou para o YouTube, onde plataforma. onde o top do YouTube era tipo uma cena muito rudimentar, nem sequer estava próximo do nível dele. Daí Ele foi um pioneiro, foi nesse aspecto. Ele percebeu que aquilo que ele fazia não existia no YouTube, então deixa-me lá experimentar. E ele faz isso extremamente bem. Eu até diria que ele tecnicamente não é muito bom, mas é tipo excelente a contar histórias. Eu também concordo. Ele pode tipo fazer uma história simplesmente com um papel e uma caneta. Muita gente às vezes, preciso disto, daquilo e daquilo. Não, precisas de uma câmera, que até pode ser um telefone, e precisas de uma caneta e de um papel, ou nem isso, às vezes. Sabes falar, sabes falar bem e explicares bem às pessoas. E achas que somos todos criadores de conteúdo? Ou uma pessoa que coloca uma foto individualmente no Instagram é um criador de conteúdo, ou tu precisas de um criador de conteúdo, precisas de ser um designer, um fotógrafo, um videógrafo? Acho que toda a gente é um criador de conteúdo, dependentemente do conteúdo que seja. Acho que nem toda a gente é um fotógrafo ou um videógrafo, ou seja, no meu ponto de vista, se és um videógrafo ou um fotógrafo, tens de ter um conhecimento sobre vídeo, edição, como mexer nas câmaras, e o mesmo para fotografia. E no caso do criador de conteúdo, por exemplo, tens pessoas que são gigantes no Instagram e no YouTube e eles nem sequer editam vídeo ou editaram vídeo uma vez na vida, estás a ver? Sim. Tens, como é que ele se chama? Patriot Act or something like that. It's like esse inglês está sempre. É um indiano que tem um show em Nova York e é no YouTube e também tem uma cena no Netflix. Eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que ele nunca editou vídeo e ele é gigante, estás a ver? Ou tem alguém que faz isso por ele.
Sim, eu já tenho uma equipa gigante e... Sim, estas são aquelas pessoas privilegiadas que já entram no YouTube com as ferramentas, né? Caso não tenho a certeza, acho que a história dele até foi uma cena decente. Ele começou de quase nada e foi subindo. Ok, mas fora das redes sociais. Acho que sim, acho que ele tinha tipo um talk show na televisão e foi para o YouTube. Uma cena assim. Tipo parecido com o Casey, mas um formato diferente. Criadores de conteúdo, se todos nós somos criadores de conteúdo ou não. Sim, eu diria que sim. Sim. Depende, por exemplo, eu faço conteúdo, pode ser sobre design porque tenho interesse nessa área. Se fores de música, vais fazer sobre música. Mas se for, no fim do dia, conteúdo é conteúdo, ou seja, é o que tu podes consumir. Não é necessariamente se é design, se é arte, se é música. É conteúdo. Ok, então Pessoa a minha mãe que tira uma fotografia ao meu sobrinho e publica no Instagram é uma criadora de conteúdo. Sim. Ok. Estamos a entrar na reta final do programa. Já, Vanessa? Já está, tipo, estás a ver, passou bué da rápido. Passou muito rápido. O que é que tu tens aí na calha? Novos projetos que estejas a fazer, fora esta nova empresa para onde vais trabalhar? No caso, tenho um projeto que é tipo no code. Ok. Tenho um projeto que é no code. Ok. Que é uma nova tendência que está a aparecer, ou seja, criar produtos que não necessitam de ser desenvolvidos, ou seja, não precisas de developers. E a minha ideia ainda está um bocado em bruto, mas é todo o conhecimento que eu adquiri com o Vorten e com os outros projetos todos. Ou seja, eu sei bastante sobre e-commerce e SaaS business, software as a service. Para os mais leigos, incluindo eu nunca sei o que é dizer SaaS. E a minha ideia é tipo compilar isso num produto que eu tenho mais ou menos em mente. E a parte fixe disto é como já existem tantas ferramentas que me permitem criar isto sem developers, basicamente eu consigo fazer quase tudo. Portanto, o designer que não precisa de codar. Precisa um bocadito, mas é relativamente simples comparativamente com criar uma coisa do zero. Sim. Com developers. É muito mais fácil para o designer hoje em dia. Eu posso dar um exemplo. Eu uso uma ferramenta que é Webflow para criar algumas páginas e eu fiz uma vez um teste com um amigo meu que é front-end developer. A mesma página, ele demorou-lhe um dia, a mim demorou-me 3 horas. Uau! E a minha estava com animações e todas as cenas, todos Sim. os fixe. Isso é um upgrade gigante. Sim, porque... Estás a dizer que os front-end developers devem começar a temer pelo seu posto de trabalho? Acho que sim. Ui! Acho que, polémico! Por exemplo, tens tantas ferramentas que estão a permitir criar front-end de maneira tão fácil, sem código. E, por exemplo, neste caso do Webflow, eu exportei o código e já mostrei uns quantos front-end developers. E eles todos dizem que o código não é excelente, mas é tipo... É legit? Yeah. É bom, quase excelente. E eles estão a melhorar todos os dias, portanto acho que sim. Acho que eles deviam Estão pensar. a tremer. Não daria tremer porque... Eles vão para outra coisa, eles vão fazer outra coisa. Todas as profissões vão evoluir. Por exemplo, a minha, no início era desenhar websites, depois passou a ser desenhar websites e apps, depois passou a ser desenhar produtos. Sim. Vai sempre evoluindo. Vai sempre evoluir para outra coisa qualquer. Exemplo, eles se não fizerem o código, eles vão trabalhar nas ferramentas que fazem o código. Exatamente, pessoas, Por exemplo, eu vejo que tipo em 10 anos designers vão estar a desenhar economias. Como assim? Isso também me parece um bocadinho fora, mas explica. Não, por exemplo, isto agora vão ser um bocado à parte deste tópico, que é com Bitcoin e todas essas cenas. Sim. Tu passas a ter um dinheiro que é programável. Dinheiro que é programável. Ou seja, tu podes programar aplicações que funcionam com Bitcoin. Ou seja, a partir deste momento podes criar economias que vão funcionar. Uau. Imagina, eu posso dar alguns exemplos. Um exemplo é, por exemplo, em termos de investimento, por exemplo, investidores que querem investir, em vez de investir numa empresa, podem investir num indivíduo e usam smart contracts. Ou seja, que é uma cena que existe dentro do... Ok, tipo, depois deste episódio as pessoas todas vamos pôr imensos links na descrição para as pessoas irem pesquisar todas estas palavras e conceitos que tu estás aqui a dizer, porque acho que isto é todo um mundo. Por exemplo, em vez dos investidores investirem numa empresa, está a começar, eles investem em mim
e eu invisto o meu trabalho em 10 empresas. Ok. Ou seja, e em vez de... Estão a investir em ti como indivíduo. Como designer, sim. como profissional, e eu vou investir o meu talento, o design, em 10 empresas. E essas empresas vão me dar equity. Ok. Isso é tão fora daquilo que nós estamos habituados. Sim. Mas, por exemplo, também tens outros exemplos que é tipo... É um Patreon. Também tens outro exemplo que é tipo, por exemplo, o Airbnb. Sim. Em vez de pagares tipo a dia, podes pagar ao minuto, estás a ver? Tens o smart contract que faz isso. Ok. Isso é uma coisa diferente. Bem diferente daquilo Sim, que nós estamos isto também está um bocado colado com aquilo que eu referi anteriormente sobre finanças, ou seja, compreendes como é que o dinheiro circula no mundo e como errado o dinheiro funciona atualmente e como ele pode funcionar no futuro de uma maneira melhor para toda a gente. Ok. Estamos mesmo a entrar na reta final. Qual é que é o futuro das redes sociais para ti? Já fizeste aqui uma previsão a dizer que o Instagram vai desaparecer. Ou uma pseudo previsão. O que é que tu achas que vai acontecer às redes sociais como nós as conhecemos? Isso é uma pergunta um bocado difícil. Eu acho que vai sempre haver uma rede social, mas acho que o formato vai mudar dependendo da tecnologia. Por exemplo, se em 5 anos deixamos de ter telefones como temos atualmente. Por exemplo, ontem vi um filme em que eles tinham a cena na mão, o interface na mão. Acho que as redes sociais vão evoluir consoante a tecnologia que nós vamos ter disponível. Mas eu diria que vai haver uma espécie de slowdown, porque, pelo menos do meu ponto de vista, muita gente está a olhar para a exploração espacial neste momento, ou seja, É verdade. já ninguém está muito preocupado em fazer novas redes sociais, pelo menos eu não vejo muita gente falar sobre isso. We are looking to the sky, outra vez. Sim. Que era uma tendência nos anos 60 e 70 e agora voltámos a olhar para os chefes. Sim, e eu acho que pronto, vais ter menos redes sociais, acho eu, ou pelo menos menos pessoas a tentar ter redes sociais, mas por outro lado vais ter mais pessoas a trabalhar em exploração espacial. Isto estamos a falar tipo das grandes empresas, não é? Sim, sim. Onde é que eles vão pôr o dinheiro? Mas sim, porque se fores a ver, tipo, todas essas empresas, eles não têm assim grande interesse em ter lucros. Ou seja, é preferível investir em dinheiro naquilo que vem a seguir, estás a ver? E as redes sociais já cá estão, já vão ficar, agora sim, o que é a próxima por cena? exemplo, no caso do Facebook, ele vai sempre tentar comprar o próximo, estás a ver? Já é tipo uma cena que eles têm lá, pronto, carregam num botão e já existe um processo para isso, estás a ver? Certo. O problema é se eles não querem ser comprados. Como aconteceu com o Snapchat e depois, olha, não faz mal, a gente vai fazer uma cena igual à vossa. Sim, e acho também, por exemplo, o TikTok também acho que não vai aceitar. Não, eu também acho que não, eles já estão numa fase, estão num lift-off muito, já estão muito lá à frente, Sim. já estão numa fase em que tipo, não, isto rende só por si e nós não precisamos de uma empresa maior. E o Facebook já tentou copiar o TikTok. Já? Eles têm uma aplicação diferente, tem um nome diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Fez. E acho que não está assim. Não está a correr muito bem. Yeah. Ok. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Em que redes sociais é que tu és mais ativo? Então podem encontrar no Twitter Nelson Marteleira sem o último A. Sim. Eu vou pôr aqui uma Ok. do script e ponho também na descrição do No Instagram, Nelson Marteleira, se não estou enganado. Uhum. E depois no meu website, nelsonmarteleira.com. Yeah, tipo, é sempre fácil. Nelson Marteleira, qualquer coisa. Marteleira não é muito fácil, as pessoas normalmente confundem-se um bocado. Sim, mas é marteleira. Quantas pessoas neste mundo é que se chamam marteleira? Existem algumas. Ah, sério? Eu não tinha Sim, noção. porque existe uma terra perto da minha, de onde eu nasci, que se chama Marteleira. Tu és das Caldas, não é? Não. Não és das Caldas? Eu pensava que tu eras das Caldas. Estamos no fim do podcast, Vanessa. Fónix! Eu pensava que tu eras das Caldas. Sempre achei que tu fosses das Caldas. Lourinhã. Assim, Lourinhã, é isso mesmo. é ali desculpa. perto de Peniche. Mas é o pé das Caldas. Eu percebi Sim, nada de geografia. eu estudei nas Caldas, sim. Pois é isso. Tinhas estudado nas Caldas, mas és da Lourinhã. É verdade. Pronto. Portanto, Twitter, Instagram e o teu website é onde as pessoas te podem E se encontrar. quiserem seguir no TikTok, Podem seguir, porque o Nelson vai experimentar aí umas cenas novas no TikTok e pá, morro para ver o que é que tu vais trazer daí de interessante, porque eu acho eu também. Também? Pá, sério, morro mesmo para ver e é que tu precisares de mim, sabes, estou aqui para ti, meu. Quase tenho uma ideia que depois quero trocar contigo. Yeah, tipo, na boa, estou aqui para ti. E obrigada por teres estado cá, pá, é super prazer. importante para mim, mesmo, que és uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo do digital. És, pá, primeiro tu tens um grande team player, que não é uma coisa que a gente
acho de ti à partida porque tu és um tipo reservado, mas depois quando estamos a trabalhar e a pôr as mãos na massa e tu és o primeiro tipo Sim, uma das coisas a morrer pela equipa quase. uma das coisas que eu faço é tipo, quando estou num projeto, é garantir que toda a gente trabalhar bem com toda a gente, porque se não tens uma equipa que trabalha bem, não vai funcionar. E, por exemplo, uma das razões que eu prefiro começar e acabar um projeto, ou seja, mesmo que eu não esteja a fazer o design, eu quero ter uma linha de contacto direto com toda a gente, ou seja, eu consigo falar diretamente com o developer ou com o CEO e eu sei que vai haver este problema porque existe quase sempre certos problemas, Claro. e resolver esses problemas antes deles acontecerem, ou pelo menos ter uma mensagem. Sim. Mandar uma mensagem ao developer, olha, isto, fala comigo se houver um problema, estás a ver? Yeah. E o mesmo para o CEO. Tens sempre esta capacidade de ver, tipo, isto pode acontecer, como é que nós vamos Sim, fazer? é teres tipo a Isto big picture do projeto ou da empresa em si, estás a ver? Yeah. Não, eu acho que és uma mais-valia em qualquer equipa mesmo. Tipo, e obrigada por teres estado aqui hoje e por teres partilhado um bocadinho Claro, Vanessa, eu tinha que estar neste podcast que vai ser um sucesso. Pá, obrigada. No futuro, depois já não vais querer ter uma pessoa como eu. Estás a gozar, meu. Vou-te querer ter sempre na minha vida. Tu és tipo dos maiores profissionais e acabaste por entrar na minha vida e ser um amigo. E obrigada por tudo, Nelson. E vamos terminar hoje. Vou agradecer também à Dois Corvos por nos possibilitar esta experiência de gravarmos aqui na Taproom em Marvila. Passem cá, porque a cerveja é boa. Tipo, que mais pretexto é que vocês precisam para vir cá? É boa, a cerveja é boa, experimentei. Pronto, o Nelson agora também é fã, portanto, obrigado a Dois Corvos e vemo-nos num próximo episódio dos Antissociais. Obrigada.